Boa noite, pessoal. Mais uma aula aí de introdução à programação. Vamos resolver alguns exercícios, certo? Vamos resolver aqui. Ó, da lista de treino aqui, eu já fiz praticamente toda, né? Já fiz de ímpares, múltiplos, somatório, fatorial, pontuação, potência, número primo, tabuada, certo? Menu de notas. Teve alguma dúvida nesse menu de notas, gente? Eu não sei se teve alguma dúvida. Que eu fiz ele, mas não sei se o pessoal entendeu direitinho. Que eu lembro que eu fiz com switch case, né? Mas podia ter feito com if, else, if, else, tá? Vamos fazer um joguinho, vamos? Vamos fazer esse joguinho aqui do palitinho? Vamos fazer um joguinho? Um joguinho bem simples, certo? Quem tá engatinhando, a gente faz um joguinho simples. Certo? Na lista eu botei até um joguinho que foi do Pera Papai Tesoura, né? Aquilo ali foi mais como um desafio para vocês. Tá? É bom que a gente esclareça alguns detalhes aqui com relação à fórmula do número aleatório. Tá? O jogo diz assim, ó, é o jogo dos palitinhos. Como é que funciona esse jogo? Funciona assim, ó. Cada jogador possui 3 palitinhos, certo? Cada jogador apresenta uma mão fechada, uma quantidade aleatória entre 0 e 3 palitos. Cada jogador deve informar, de maneira única, a soma de todos os palitos apresentados. Ganha quem acertar a soma dos palitos contidos na mão de todos os jogadores em 3 rodadas. Certo? Ou seja, aquele que primeiro ganhar... exatamente, não. O nome do joguinho a gente conhece esse aí. Eu chamei de palitinhos, né? Tem muita gente que chama de porrinha, mas eu chamei de palitinhos. Ganha quem acertar a soma dos palitos contidos nas mãos de todos os jogadores em 3 rodadas. Depois dessas instruções, desenvolve o jogo dos palitinhos. Observação. Para gerar um número aleatório entre min e max em JavaScript, é feita a seguinte fórmula. math.floor, aparência math.random, vezes max menos min, mais 1, fecha parênteses, mais min. Tá? Math.floor, gente, é uma instrução que arredonda para baixo. E math.random é uma instrução que gera um número aleatório entre 0 e 1. Certo? Como vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, é um número real, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subir esse número aí, tá? Eu vou multiplicar por um valor para poder subir esse número, para ele ficar entre, por exemplo, já que na minha jogada entre 0 e 1, 0 e 3, desculpe, eu tenho que fazer esse math random aqui subir o número, tá? E depois arredondar ele, para virar um número inteiro, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço para gerar esse número aleatório? Então tá aqui, ó. Eu vou pegar a fórmula do jeito que tá lá, na questão aqui. Eu vou copiar, certo? Vou colar aqui, ó. Pegar um jogo aqui, chamado de palitinhos. Palitinhos. .html. Script. Alguém falou alguma coisa aí? Alguém quer chamar? Sou eu, professor. Diga lá, Alexandre. O vídeo já tinha sido respondido, mas não lembro. Ah, Eu falo aí justamente que está usando a biblioteca Math. Eu queria saber, na hora da prova, como é que vai ser? Tanto a segunda prova quanto a primeira prova. A gente vai poder usar métodos da linguagem, vai ficar um pouco mais limitado, Não, como não é que vai precisa, ser? não precisa utilizar não, certo? As questões todas não vai precisar utilizar math, nenhuma de math. E quando não poder utilizar, eu vou dizer, ó, não pode utilizar. Ah, É, beleza. Então, assim, não vai precisar, mas não deve também, é, só não se vai puder. precisar, porque, um exemplo, Só se deixa eu dar um exemplo, você vai quiser. entender. Beleza. Por exemplo, vamos supor que eu quero peça para você calcular a questão da potência, certo? Mas aí o cara pode usar um math.poll, que é a potência de um número elevado a outro, da biblioteca math. Aí, o que é que eu vou dizer? Ó, você não pode usar, se eu botar uma questão dessa, por exemplo, eu vou dizer, ó, não pode usar math.poll, que é para você poder fazer essa questão com estrutura de repetição, entendeu? Beleza, professor. Obrigado, entendi. Entendeu? Eu já vou colocar como observação. Uma observação, não pode usar tal coisa. Não pode usar isso aqui. No caso, se eu não disser, você pode.
Mas as questões que eu vou colocar, nenhuma vai poder não, certo? Aliás, nenhuma vai precisar. Tá joia? Porque o que interessa para mim é o desenvolvimento da lógica de programação. E não se você conhece as coisas de biblioteca Math, biblioteca não sei o quê. A sua prova é até estrutura de repetição? Sim. A primeira prova é até estrutura de repetição. Certo, gente? A primeira prova é até estrutura de repetição. Aí isso aí seria for, while, do while. Não, tudinho. For, while, do while. Viu, Alexandre? Estrutura nível fácil, né? É baseado nas listas. Se você fez, olha, se você fez todas as listas, assistiu às aulas e fez todas as listas, eu garanto que pelo menos um 8 você tira. Professor, é porque eu estou tendo muita dificuldade nessas aulas de estrutura de repetição. Eu tento acompanhar, tento fazer, mas para mim tá como se tivesse pulado algumas etapas antes de chegar. Eu estou realmente com muita dificuldade. Pois você tentou fazer a lista, Márcio? Essa ficha 6? Sim, é a 6, né, gente? Sim. A 6 é a de estrutura de repetição que o senhor ainda não passou. Ah, ainda não passei, E- né? Sim, mas assim, eu tentei fazer questões da prova de estrutura de repetição do período passado e também até as questões durante a aula estou tendo dificuldade. Mas, Márcio, olha, ter dificuldade é normal. Agora, o que você tem que fazer, o que é? Mandar e-mail pra mim. Dizer, ó, professor, tô com dúvida nisso aqui, tô com dificuldade nessa parte, não entendi isso aqui. Aí a gente vai esclarecendo por e-mail, entendeu? Entendi. Para mim, o pior não está sendo o código em si, mas conseguir entender para Manda que e-mail serve pra cada coisa, mim. eu Os acho. alunos mandam muito pouco e-mail. Eu acho que até agora só mandaram uns 3 e-mails até hoje, com dúvida. Mande dúvida. Tem aluno meu de primeiro período, que está agora no terceiro período, já está mandando e-mail para. Aliás, está no segundo período, mandando e-mail para mim ainda com questão do segundo período. Fabrício, eu sei que tu não leciona essa disciplina, mas estou com dúvida disso aqui. Tu pode me esclarecer? Eu sabendo, eu respondo, não tem problema nenhum. Agora eu preciso ser Professor, provocado. Eu preciso que o aluno mande para mim um e-mail dizendo, eu estou com dificuldade nisso. Senão eu não vou adivinhar, né? no caso, só pontuando assim, não é querendo tomar seu trabalho não, mas o pessoal no grupo meio que conversa também quando tem uma dúvida, Hum. tem algum questionamento, aí conversa entre si também, entendeu? Não é para todo caso também, você vai poder contribuir muito mais do que a gente, né? Falando entre si. Mas às vezes não recorre ao senhor porque justamente acaba não precisando, entendeu? Justamente pela a gente se ajudando. É isso que eu tô querendo dizer. Não, Como eu disse, entendi. não dando Entendi, Alexandre. resposta, mas se ajudando mesmo. Com o Entendi, Alexandre. conteúdo. É bacana vocês Não, montarem esses grupos para se ajudar, certo? É um negócio muito bacana, muito legal mesmo. Prova trabalho em grupo. Que em programação você tem que trabalhar muito trabalho em grupo. Programação não é um trabalho solitário, é um trabalho em grupo. Então você tem que saber trabalhar com outras pessoas para poder fazer um software, porque software hoje em dia é uma coisa muito complexa, certo? Mas o que eu quero dizer é que eu estou à disposição para ajudar também. Certo? Além de ter vocês, entre vocês puderem ajudar, se ocorrer alguma dúvida, se tem alguma coisa a mais, alguém quiser, não quero pedir ajuda ao grupo, quero pedir ajuda ao professor, manda um contato para mim, não tenha vergonha não, pode mandar, eu estou à disposição para responder e esclarecer qualquer coisa que for preciso. Certo? Teve gente aí na classe de vocês que mandou e-mail para mim, estou com dúvida nessa questão aqui, que eu não entendi direito o enunciado. Aí eu ia lá e explicava, não tem problema nenhum. Certo? E se eu explicar e não entender, manda outro e-mail e vamos mandando e-mail até ficar claro. Uma metade da turma não pede ajuda, mas a outra metade pede ajuda no grupo. Arthur tá dizendo aqui. Pois é, vamos se ajudar. Eu tô aqui para ajudar também. Ednaldo, o coordenador Antônio me respondeu um e-mail ontem à meia-noite e 15. Pois é, a gente que programa, a gente dorme tarde. Eu, particularmente, durmo um pouco cedo. Mas caiu o e-mail aqui, eu tô sempre olhando sempre o e-mail. Caiu o e-mail, eu respondo logo. Certo, gente? Então vamos continuar fazendo palitinho. Inclusive a gente vai treinar questão de estrutura de repetição agora nessa questão, viu, Márcio? Então, ó, como é que faz aqui o número aleatório? Voltando, né? Então, o número aleatório, gente, você pode obter ele assim, ó. Tá aqui a fórmula, né, certo?
que tá do jeito que está lá no papel. Esse max aqui é o maior número que você quer obter. Então, a gente viu que lá na questão dizia que o máximo que o jogador pode ter é 3 palitinhos, né? Então, tem 3 palitinhos. Tá aqui, ó, 3 palitinhos. E o menor número seria o quê? 0 palito, certo? Então, onde tem min, eu boto 0, certo? Então, a fórmula tá aí. A fórmula é essa aí. Eu vou ajustar para ficar melhor, porque a gente sabe que alguma coisa mais 0 é alguma coisa, né? E 3 menos 0 mais 1, isso aqui é igual a 4, né? Então, eu posso colocar assim, ó. Essa mesma coisa de fazer assim, ó. Math.random vezes 4, passando math.flow, tá? Isso é um número aleatório. Isso é a jogada do jogador, do jogador, certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma variável, vou fazer assim, ó. Vou chamar ela de jogador 1, jogador... Não, vou botar assim, ó. Vou botar assim, mão 1 e mão 2, para ser a mão do jogador 1 e a mão do jogador 2, certo? E vou chamar de jogador 1... Não, vou chamar de soma 1 para a soma do jogador 1 e soma 2 para a soma do jogador 2, certo? Então, esse cara aqui, o número aleatório, ele vai ser a mão do jogador 1, certo? Aliás, vou botar como mão do jogador 2. O jogador 1 será eu, será o ser humano, tá? Então tá aqui, ó. Mão 1 vai ser o quê? Vai ser um parse int, um prompt, dizendo assim, ó, digite sua jogada. Aí a gente parece botar aqui de 0 a 3. Certo? Que é para o cara jogar a mão dele. Tá certo? E mão 2 vai ser a mão do computador. O computador vai jogar a mão dele. Tá? Porque vai ser um jogo entre eu e o computador. Certo? Mão 2 é a própria máquina de número aleatório. É exatamente, Breno. A mão 2 vai ser o computador. Mão 1 será eu. Certo? Então, um jogo entre eu e o computador. Tá? Aí, vamos lá. Aí, eu vou pedir pro jogador digitar a soma dele. Alguém tá querendo entrar? Ah, Elton. Então, tá aqui. Então, tem soma 1 igual a parse int prompt digite a soma das mãos. Aí ele vai dizer quanto é que tem na jogada, né? Na rodada. Professor, você pode explicar o que é esse math.flow? Posso, George. Esse math.flow aqui, ele arredonda para baixo um número, tá? Um número real. Por exemplo, se você tiver 2.2, aí ele vai arredondar para 2. Certo? Ele arredonda para 2. E math.random gera um número aleatório entre 0 e 1. Certo? Número real. Tá joia? Então, vamos lá. Então, o soma 1 vai jogar a jogada das mãos, tá? E soma 2 é a quantidade de somas que o jogador tem, né? Então, quem vai ser soma 2? Que é o que o computador vai tentar adivinhar. Certo? Porque o computador, ele não sabe quanto vai ser. Vai ser a quantidade de mão dele, que ele já sabe, certo? Mais algum número, tá? Que ele vai chutar. E eu vou botar para ele chutar o quê? Um número entre 0 e 3 também. Certo? E o parse int é para converter um número, uma string para um número inteiro. Certo? Ele converte um texto para um número inteiro. Certo, Edivaldo? Esse mão 2 ou repetir soma 2? Soma 2, né? Tá certo. Esse soma 2 é o seguinte, ó. Peraí, vamos com calma aqui.
Edivaldo tá com dúvida no seguinte, mas qual é a diferença dele do math.flow? O paciente, Edivaldo, é uma jogada, sou eu que vou jogar. E o math.flow é o computador que vai jogar. Ele vai gerar um número aleatório para mim. Deu para entender aí qual a diferença? Ok, mas a questão é que, tipo, o senhor falou que o math.flow serve para arredondar um número para baixo, correto? Certo. Mas esse também não é o papel do paciente? Não, de jeito maneira. Paciente, ele transforma uma string, que é um texto, para número inteiro. Ok, Por quê? Porque eu não mas... posso fazer conta com texto, não é isso? Então, eu Ok, tenho que se eu converter coloco- de texto para número inteiro. O math.flow Se eu col- não, ela arredonda um número real para um número inteiro. Ok, mas se eu Entendeu? colocar num string um 3.6, ele vai arredondar o número para baixo ou para cima? Nem um nem outro, porque ele não arredonda texto, ele tem que arredondar um número. Você tem Então que ele pega só a primeira converter, casa. para o número real. Você teria que fazer um negócio assim, ó. Você teria que fazer um negócio assim, ó. Math.flow passe. Eu acho que o que você quer fazer é um negócio assim, ó. Não, É não isso tô que você querendo fazer quer? nada não, só tô querendo entender qual é a diferença entre os dois. Não, a diferença é que uma arredonda um número real para um número inteiro, que é o math.flow. E o parsint, Ok. ele converte de texto para número inteiro. Então, não importa se eu colocar um número na string ou um texto, ele vai transformar em número. Não, rapaz. Eu tenho que converter. Eu não posso pegar, por exemplo, o math.flow e passar um texto para ele. Eu não posso. Não, no paciente, não importa se eu colocar um número na string ou um texto, ele Não, vai no transformar em paciente você tem que número. botar um texto, né? Não, então. Mas, por exemplo, se eu colocar para escrever 3, ele vai transformar esse 3 no número 3? O paciente, Isso. sim. Ok. Pronto. E aí? Quem mais tá com dúvida aqui? Ah, agora tá com dúvida nesse soma 2, né? Pronto. Tá com dúvida nesse soma 2, né? Então, esse soma 2 é o seguinte, ó. Tem que ser a mão do computador, certo? Porque o computador vai jogar o seguinte. Eu sou o computador. Imagina o seguinte. Eu sou o computador, certo? Eu sei quanto tem na minha mão, não é isso? O computador sabe quanto é que tem na mão dele. Então, quanto é que o computador vai jogar? Ele tem que jogar o que tem na mão dele, mais um certo número. Você concorda comigo? Que ele vai tentar adivinhar quanto tem na mão do jogador 1, que ele não sabe. O computador não sabe quanto tem na mão 1. O que ele sabe é que seja o jogador 1 vai jogar um número entre 0 e 3. O computador só joga na base do chute, certo? É um computador bem burrinho. Diga, Alexandre. Professor, voltando no que o Edvaldo falou, para falar a verdade. Você estava dizendo que para fazer do jeito que ele estava falando, para pegar, para arredondar para baixo, teria que transformar no número real primeiro, para depois fazer outra coisa. Qual era o Não. É processo porque, mesmo que você ó, estava falando? calma. Porque assim, eu entendi, eu acho que eu entendi a pergunta do Edivaldo. Pelo menos eu entendi que ele não estava falando que a função do paciente era fazer isso, que era arredondar para baixo, mas que ele fazia isso, entendeu? Não. Porque se você insere realmente Não. 3.5 no prompt e você Não. está Olha, 3. deixa eu botar comentário aqui, olha. Paciente. Ele faz o quê? Converte de texto para número. Número inteiro. Certo? Tô aqui, ó, número inteiro. Mas isso é só quando tem um prompt, não? Não. Qualquer texto. Então, mas eu acho que o que Não. Alexandre Edivaldo está querendo falar é que se eu, por exemplo, abrir uma variável chamada número e atribuir ela o paciente e dentro do paciente, por exemplo, 5.7, o paciente Mas esse transforma de 5.7 tá em que 5.7 para formato? 5, Esse 5.7 tá em que no formato? formato de número. Sim, aí não vai fazer nada. Ou então dá um erro. String. Aí ela diminui para Não, 5. não. De jeito maneira. Professor, testa aí. É melhor testar, então, no caso. Deu 3 aqui, pelo menos, quando eu tô fazendo aqui. No caso Você dele tá passando um seria número para ele, para o paciente. 3.5.
Você tá passando 3.5, No você caso, tá eu passando rodei isso aqui 3.5 tudo como o quê? Isso aqui, ó. Vê o chat, por favor. Tá, tô Esse vendo. é como Sim, aí string, você vai digitar um provavelmente. número, não é? Você não vai Sim, aí digitar um número? se o número for, por exemplo, 3.5, Sim, aí ele vai sim, converter, é que tá um pouco aí de ele vai lag, eu converter acho, minha para internet. 3. Você digitou Então, é exatamente o 3.5, que ele aí tá ele converteu dizendo. para 3, não é isso? Isso, é exatamente isso que a gente tá dizendo. Pronto. Então, por que ele converteu para 3? Não seria o indicado você fazer isso, certo? Por quê? Porque esse passinho aí, ele vai converter um texto tá escrito como inteiro para um número inteiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Porque ele vai fazer assim, ó. Vamos com calma. Se você tem um texto assim, ó, por exemplo, um número assim, ó, número. Aí ele tá assim, ó. É um texto que tá como assim, 1, 2, 3, certo? Esse 1, 2, 3 é um texto no formato de número inteiro. Certo? É um número inteiro no formato de texto, 1, 2, 3. Agora, se você tem 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, é um texto no formato de número real. Mas todos os dois são texto. Certo? Se você usa o parseInt, aí o parseInt pode fazer o quê? Ele pode encontrar esse pontinho e parar aqui, entendeu? É por isso que ele converte, por exemplo, se você botar 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ele converte só até um pontinho. Porque ele encontra um caractere que não é um número e para aí. Enquanto o passe float, não. Ele converte tudinho, que é o número, sendo número real, no formato de texto para número real. Aí Adinaldo tá dizendo, o jogador 1 tenta adivinhar com a mão fechada a soma entre os palitos dele e outro jogador. Cada jogador, sim, o que é que tem? Não, eu só falei isso porque pode ser que não tenha pessoas aí que não saibam como funciona o jogo da porrinha. Ah, entendi. Mas isso aí tá claro, gente? Aí você pergunta assim, mas é porque eu passo do prompt. Paciente, gente, não é só pra prompt não, gente. É porque um prompt me dá um texto que o usuário vai digitar. Dá aquela caixinha que o usuário vai digitar no formato de texto. Paciente pode ser, eu posso fazer um negócio assim, ó, por exemplo, ó. X igual a 1, 2, 3. Aí posso fazer assim, ó. Y igual paciente X. Eu posso fazer um negócio assim? Posso. Nada impede, não. Professor, eu utilizei hoje, eu admito, para fazer uma questão, o paciente na função de, assim, na função final, né, de fazer uma espécie de floor, no caso, né? Você usou Porque o eu estava paciente querendo para fazer uma espécie realmente de saber o for. número Certo. Olha, é porque existem certas no caso. funções, por exemplo, essa paciente, ela pode ser utilizada para fazer certo tipo de coisa, mas ela não é indicada para fazer, entendeu? É como se eu dissesse assim, Fabrício, eu consigo abrir uma garrafa de vinho com um alicate, mas não é o recomendado. O recomendado é você usar um abridor de garrafa, né? Aproveitar Exatamente, Breno. Não uma. é porque faz que essa é a função dela. Exatamente, Breno. Não é porque faz que é a função dela. Alexandre foi gambiarra. Aproveitar. É. é, Aproveitar a explicação, professor. O senhor passou uma questão que era de módulo. Poderia ser utilizado o paciente para gerar um módulo? Ou ele ainda geraria um número Não. negativo, por Aí, exemplo? para você fazer um módulo, você teria que inverter o número, né? Você descobrir se ele é menor que Isso, zero e inverter, né? exato. Ele é negativo, você inverte ele ou multiplica por -1, né? Mas então, na hora de colocar lá no prompt, eu colocaria o paciente. Ele leria o menos ainda? Sim. Ah, ok. Certo? -2, -3, ele lê, sim. Tá certo? E aí, gente? Dúvidas ainda sobre paciente e passe float? E esse math.floor? Esse math.floor, ele arredonda para baixo. Agora arredonda número é real. Elton fala, número negativo também é inteiro. Exatamente, Elton. Número negativo também é inteiro. Teria um oposto desse math.floor, professor? No caso, um comando que arredonde para cima? Tem. Se eu não me engano, é math.sale. Ele arredonda para cima. Uhum. É assim, escreve assim, ó, math.sale. Se eu não me engano, ele arredonda para cima. Ok. Tá certo?
Professor, Oi. esse math random é para qualquer número ou uma limitação? A limitação dele é que ele gera um número entre 0 e 1. 1 não incluso. Mas ele só gera até 0 e 1 porque o senhor não declarou nenhum número dele, ou se Não, porque tivesse é da natureza dentro... dele. Ele gera um E se número tivesse um real número entre dentro 0 e desse 1. random? Oi, desculpa? Se tivesse um número aí dentro desse parêntese dele? Não, funciona assim, math.random. Sem... Esse parênteses aqui, a gente vai ver mais pra frente. É pra dizer que essa instrução é uma função. Uma instrução vazia, né? Que não envia É nada. uma função. É uma função que não tem parâmetro. Isso. A gente vai ver funções. É o próximo assunto que a gente vai ver arrays. Aí depois de arrays a gente vai ver funções e procedimentos. É o próximo assunto. Certo? Beleza? Mas vamos voltar aqui para soma. Esse soma 2 aqui, o que é? É a mão que o jogador sabe quanto ele tem na mão dele. Ele sabe quanto ele tem na mão dele. Beleza. E ele quer tentar adivinhar quanto tem... Eu posso fazer assim, ó, ver se fica melhor para vocês. Adivinha... Mão 1. Seria ele tentar adivinhar quantos tem na mão 1. Adivinha. Mão 1. Vê se deu para entender aí. Esse código. Seria ele tentando adivinhar quantos tem na mão 1. Ô, professor, rapidinho, entender essas funções e esse código em si, mas o senhor está querendo fazer o que com ele? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um jogo. A regra do jogo você já viu? Eu não sei nem que jogo é esse. Não, eu li aqui a regra do jogo. Só se você entrou depois. Eu entrei depois, que não estava conseguindo entrar, não. Joia. Ó, o que a gente tá fazendo aqui é um jogo do palitinho. Certo? Como é que funciona o jogo do palitinho? Tá aqui, ó. Cada jogador possui 3 palitinhos. Cada jogador apresenta uma mão fechada, uma quantidade aleatória entre 0 e 3 palitos. Cada jogador deve informar de maneira única a soma de todos os palitos apresentados. Ganha quem acertar a soma dos palitos contidos na mão de todos os jogadores em 3 rodadas. Certo? Aí eu estou fazendo um jogo entre eu e o computador. Ou vocês acham melhor começar fazendo entre 2 jogadores? E depois fazer entre o computador? Continua nessa lógica mesmo? Já tá meio caminho andado. Pois é. Aí entre 2 jogadores você não precisa usar math. Aí entre 2 jogadores eu não vou usar math.floor. Não vou usar isso aqui não, porque aí o outro jogador ele vai digitar via prompt, né? Certo? Então, mas vamos lá. Então, um jogador 1 fez a jogada dele, o jogador 2 fez a jogada dele, soma 1. Rapidinho, professor. Justamente esse math flow é porque a máquina pode dar um número entre 0 e 1, não um número decimal. Exato. Já se for um outro jogador, ele só vai dizer o 0 ou 1. Exato. Isso? Não, vai dizer entre 0 e 3, né? Isso. Ele vai dizer entre 0 e 3. Certo? Então tá aqui, ó. Ele vai adivinha a mão aqui, aí ele faz um math.flow aqui para tentar adivinhar quanto tem na mão. Certo? Então vamos lá. Então a soma 1, soma 2. Certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte verificação, ó. Se soma 1, que é o que o jogador 1 falou, tá? O jogador sou eu. Soma 1, o jogador 1 sou eu. Se eu adivinhar quantos tem na mão 1 mais mão 2, quem é que ganha?
É o jogador 1, certo? Professor, leitura de lista antecipada. Não, Alexandre, tem que ser PDF, tá certo? Então tá aqui, ó, documenting.write, você ganhou. Certo? Se não, Esse vezes 4 aí, professor, é porque o seu. Porque é de 0 a 3, mas e se o computador disser 3? Disser 1, quer dizer. Não vai ficar 1 vezes 4 aí vai ser maior que 3. não, rapaz, é jogador entre. O math.random aqui é entre 0 e 1, sendo real. Não é 0 Certo. ou 1, não. É entre 0 e 1. 0.5, 432, 5.7, 5.80. Entendeu? Aliás, Mas o senhor 0.80, colocou. desculpe. Agora, posso. Mas o senhor não colocou 4? Sim, é para subir. Mas a soma das mãos não pode ser até 6? Não é soma isso? do quê? Sim, pode ser até 6. Então, não seria no 6 no lugar do 4, então? Não. Porque se ele disser, o maior número que ele pode dizer é 1, o computador pode dizer 1. Então nunca vai chegar no 6, porque 1 vezes Não, 4 é rapaz, 4. porque é o seguinte, olha. O mão 1 vai ser o que o jogador colocar, né? O mão 2 vai ser o quanto o jogador tiver na mão dele, certo? Aí eu tô somando aqui em soma 2, já tô somando os dois. Esse math.flow aqui, que tá, do jeito que tá aqui, ele vai me dar um número aleatório entre 0 e 3. Entendeu? Tá aqui, ó. Número aleatório entre 0 e 3. Professor, eu gostaria de fazer uma intervençãozinha. Fica à vontade. Posso? Eu acho que o joguinho foi massa, bacana. Assim, o desenvolvimento da estrutura também foi muito feliz. Mas esse Mass Floor e Mass Sale para que a gente subentende ser um número quebrado, tanto do universo dos números reais, como um outro universo, enfim, vai contra o exemplo primitivo, que é pegar palito e jogar palito ao acaso, que é o random. Então, assim, eu acho que o jogo foi legal, a estrutura foi excepcional, mas esse raciocínio não foi muito feliz com relação ao jogo de palito, que é um jogo tão bom que o nosso colega aí, Ednaldo, falou. Inclusive, abriu até minha cabeça, porque quando eu vi mal, eu não consegui entender nada, mas depois eu vi que era um pensamento realmente que levava a instruir o raciocínio. Mas depois, com essa alteração para mais ou para menos, chegando a um número inteiro, assim, meio que confundiu, porque palitos eles não têm, a gente não pode ter uma fração, a menos que a gente crie, e nem pode não ser um número inteiro, porque ficaria difícil de imaginar. Talvez seja esse pensamento pouco elaborado meu, que se fosse mais simples, não confundiria. Não, o exemplo não foi muito compatível com essa possibilidade de estar diante de números que não sejam inteiros e a gente ou arredonda para baixo ou para cima. Então... É porque o entendimento tá assim, ó. Math.random vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, certo? 0 e 1, certo? Aí vamos dar um exemplo. Vamos supor que ele gerou 0.5, meio. Não é entre 0 e 1 o número? Vamos supor que ele gerou meio, tá? Meio vezes 4 dá quanto?
Dá 2. Agora faz todo Dá sentido. 2. Se o, Tá se o, entendendo? Agora, se muito fosse, bem. calma. Agora eu levaria Se 0, fosse né, professor? 0,6, 6 vezes 4, 24. Ia ser 2,4. Concorda comigo? Não. O Aí que você você faz tem o meio meio ponto palito. floor, arredonda para baixo, ele vira 2. Perfeito, perfeito. Mas assim, vamos, o resultado seria beleza, mas se a gente entender que é meio palito, também tá beleza. Mas quando Não, a gente vai não para tem meio o. palito no jogo, não, cara. Não tem meio palito aqui em canto nenhum, não. Mas se eu boto 0,5, eu vou estar contando o meio palito, entendeu? Não é um palito Percebe, completo. mas onde é que você vai colocar 0,5? Onde você vai colocar Na, 0,5? na combinação do somatório de tantos quantos os jogadores tiverem em suas respectivas mãos. Não, mas aqui, Seria olha. esse meu Aqui raciocínio. eu tô assumindo que o cara vai digitar entre 0 e 3. Não vai ter meio palito. Ah, ok, ok. Entendeu? Esse mão aqui, 2 aqui, é o computador, gente. Não sou eu, não. É o computador que vai jogar isso aqui. Entendi, professor. Deu pra entender aí? Não sou eu, não. Entendi. É o computador que vai jogar. O universo, ele ficou mais transparente, eu Peraí, entendi. deixa eu fazer de uma seguinte, de outra maneira que talvez fique mais fácil. Vocês verem como o nome da variável, ela muda tudo. O nome de variável ajuda muito. Olha só. Vou escrever Ô, assim. professor, Ó. rapidinho. Diga. Esse handle aí, ele é entre 0 e 1 ou pode ser também 1? Não, entre 0 e 1. Se eu não me engano, o 1 não está incluso. Ah, por isso então é vezes 4. Por isso que ele vai multiplicar e nunca vai dar 4. Ele vai dar 3 pontos alguma Isso. coisa, tal, que quando você arredonda para baixo, dá Ah, tá. 3. Isso que eu não tinha entendido. Eu achei que poderia ser 1, por isso eu falei. Não. Então não poderia ser 4. Não poderia ser não. É essa a dúvida. Isso, Pronto. isso. Ó, vou fazer assim, ó. Talvez fique melhor assim, ó. Mão jogador, mão computador. Soma jogador, soma computador. Vê como é que fica melhor agora. Mão jogador. Qual é a mão do jogador? O jogador pode jogar um número impaciente, não é isso? Passando um prompt dizendo o seguinte, ó. Digite um número entre 0 e 3. Tá aqui, 0 e 3. Certo? É a jogada do cara. Certo? Qual vai ser a mão do computador? Vai ser quem? math.floor passando math.random vezes 4. Certo? Melhorou agora, gente? Uma coisa é a mão do jogador, outra coisa é a mão do computador. Certo? Qual vai ser a soma do jogador? Soma jogador. Repita esse vezes 4, por favor, para o senhor não entender esse vezes 4. É porque eu quero gerar um número aleatório entre 0 e 3, tá? Como o math.random vai gerar um número, ele gera um número, por exemplo, entre 0 e 1, entre 0 e 1, excluso o 1, for 1, por exemplo, ele pode gerar um número 0.999999, nunca vai ser 1, tá? Quando multiplicar por 4, não vai dar um número 4, vai dar 3 pontos alguma coisa, tal, 9. Aí ele arredonda para baixo, aí ele arredonda para 3. Deu para entender aí agora? O math.for, no caso, é que arredonda para 3. Entendi. O vezes 4 está relacionado à biblioteca aí, né? Não, o menos 4 aqui está relacionado, aquela formulazinha que eu coloquei, ela está relacionada com o intervalo de número que eu quero gerar entre um e outro. Sim, ele existe por causa desse matplotlib que arredonda para baixo, não é isso? Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um outro jogo fora esse. Deixa eu fazer outro jogo. É um jogo mais simples ainda, certo? É o jogo do dado. Deu para entender agora, porque eu pelo menos não estava entendendo essa funcionalidade do handle. Por quê? Se fosse 4 ali e o handle pudesse dar 1, aí já seria maior que 3, que é o que é possível estar na mão de cada um dos jogadores. Mas aí, como ele não pode chegar a 1, então não pode, ainda se aplica nas regras, né? Sim. Ó, deixa eu fazer um jogo mais simples ainda.
digite um número entre, deixa eu botar assim, um número entre 1 e 6. Eu vou fazer o seguinte jogo, ó. O jogo é bem simplesinho. Eu vou jogar um dado, certo? A gente sabe que o dado pode ser entre 1 e 6, não é isso? Aí eu vou jogar um dado entre 1 e 6 e vou tentar adivinhar que número foi esse que caiu no dado, certo? Deu pra entender aí, gente, como é que é o jogo? Eu vou jogar um dado entre 1 e 6. Que número que deu? Vou tentar adivinhar. Certo? Então tá aqui, ó. O dado. Quem vai ser dado o número do dado? Aí eu tenho que pegar a fórmula que tá lá na lista aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. E ela vai mudar ligeiramente, ó. Por que ela muda ligeiramente? Ela muda ligeiramente por causa do intervalo que eu quero. Tem gente que faz com outras fórmulas aqui, mas essa aqui é a fórmula mais certa, tá? Deixa eu conseguir tentar pegar ela aqui. A fórmula é essa, ó. Math.floor aparece math.random vezes max menos min mais 1 mais min. Esse min aqui é o menor número que eu quero. O dado não vai de 1 a 6, não é isso, gente? Então, onde tem max, que é o maior número que o dado pode dar, eu vou botar um 6, ó. E onde tem min, que é o menor número que o dado pode dar, eu vou colocar um 1, certo? Então tá aqui, ó, 1. Certo? Se eu resolver o que tá aqui dentro do parênteses, tá assim, ó, 6 menos 1 mais 1. Isso aqui dá igual a quanto, hein, gente? Dá igual a 6, não é isso? Então a fórmula é essa aqui, ó. Math.random vezes 6 mais 1. Por que esse mais 1 aqui? Porque esse math.random aqui vai dar esse número daqui vai gerar um número entre 0 e 5, certo? Esse aqui vai dar entre 0 e 5. Como eu quero entre 1 e 6, eu tenho que somar mais uma unidade. Para dar o número do dado, para dar entre 1 e 6. Tá certo? Deu para entender aí, gente? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, se o jogador acertar o número do dado, se o número do dado for lá dado, aí, ó, document.write, você acertou. O dado tinha dado, não, o dado saiu, aí eu vou botar o número do dado, certo? Dado. Se não o quê? Você errou, né? Document.write, você errou. O dado saiu mais dado. Faltou um E aqui, né? Você errou. Deu para entender aí a lógica do jogo, gente? Supondo que o dado desse 1, esse mais 1 ali não daria 2, não? Não. Porque esse cara aqui vai dar... Sim, se isso aqui dá 1, né? Se isso aqui der 1, aí isso aqui, 1 mais 1 vai dar 2, sim. Mas esse math.flow aqui com esse random aqui pode dar 0, entendeu? Não pode dar 0? Entendi. Pode dar 0. Aí 0 mais 1 significa 1 do dado. Deu para entender ou não? Entendi, eu não tinha lembrado do 0 também. Não, ele vai de 0, esse math.flow aqui vai entre 0 e 5. Como esse cara aqui vai entre 0 e 5, aí eu vou somar mais 1, aí vai dar um número entre 1 e 6 do dado. Que eu pensei que o dado não poderia dar 0, entendeu? Aí eu não né? joguei o 0. Mas veja que dado é esse cara todinho aqui, ó. Tem que prestar atenção nisso. Dado não é só math.flow e o random aqui, até aqui, não. Ele vai até a soma do 1. Ele vai isso tudinho, ó. O dado é isso tudo. Perfeito? Vamos jogar esse joguinho aí agora? Vamos jogar? Tá aqui, ó. Joguinho do dado. Certo? Digita o número entre 1 e 6. 4. Você errou. O dado saiu 2. Deixa eu dar um zoom aqui. Você errou. Certo. Eu quero outro de novo. 1.
você errou, o dado saiu 5. 6, você errou, o dado saiu 5. 5, você errou, o dado saiu 3. 2, você errou, o dado saiu 1. Vejam que o dado sempre está jogando entre 1 e 6. Não dá nem 0 nem 7. É 1 entre 6, repara, olha. 2, você errou, saiu 3. Será que uma hora eu vou acertar? 6, você acertou, finalmente acertei. O dado saiu 6, certo? Então eu acertei. Perfeito até aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu botar lá no chat. Ficar só insistindo só em 1, né, Breno? Podia ter usado essa técnica, né? Ficar botando 1, uma hora e acertar, né? Já que é aleatório, né? Perfeito, né, gente? Deu pra entender aí, né? Agora, vê só. E se eu quiser... Vamos melhorar esse jogo do dado? E se eu quisesse fazer uma melhor de 3? O Breno já cantou a bola aqui, ó. Eu usar o quê? Uma estrutura de repetição, né? Eu quero fazer uma melhor de 3, gente. E aí? Ou seja, eu quero jogar 3 vezes e ver quem é que ganhou 3 vezes. Quantos eu acertei? 1, 2 ou 3. Certo? Então vamos lá. Eu vou precisar de uma variável a mais para simbolizar a quantidade de acertos, certo? Vou botar acertos. E vou dizer que a quantidade de acertos meu foi 0. Certo? Então, esse código daqui, ó, eu vou botar entre uma estrutura de repetição. Então tá aqui, ó. Vou botar contador, certo? Contador igual a 0. Enquanto o meu contador for menor que 3, faça contador mais. Aí eu vou botar isso aqui tudo no for. Certo? Tá joia? Aí repara, botei tudo no for. Tudo no for. Só que eu não quero fazer o seguinte, porque se eu deixar do jeito que tá, aí o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, ó. Você acertou, você errou. Você acertou, você errou. Você acertou, você errou. A não ser que eu queira isso, né? Talvez seja mais interessante eu dizer só no final, você acertou tantas. Não é isso? Exato, Elton. Vou fazer exatamente isso aí. Então, eu vou tirar esse cara daqui, esse documento.write aqui, e vou botar assim, ó. Se o jogador for assim, vou botar acertos mais. Certo? E se não acertar? Eu posso botar erros, né? Eu podia botar um de erros também, né? O que é que vocês acham? Botar uma de acerto e um de erros. Para contar os erros. Pode ser, né? Então tá aqui, ó. Document, vou botar lá no final. Document.write. Você acertou mais acertos mais e errou mais erros. Beleza? Você errou X vezes. Eu posso contar os dois, né, Breno? Tanto os acertos quanto os erros, né? Vamos lá. Vamos ver jogar aqui. Então, ó. Digita o número entre 1 e 6. 1. Vou botar tudo 1, que nem Breno sugeriu. 1, 1, 1. Você acertou 0 e errou 3. De novo. 1, 1, 1. Você acertou 0 e errou 3. 1, 1, 1. Você acertou 1 e errou 2. Certo? Ou seja, ele está fazendo o melhor de 3, né? Tá melhorando, né, Breno? Eu acertei pelo menos uma, né? E aí, gente? Deu para entender esse joguinho aqui? A Alexandre fala, a chance de ser 3 a 7 é muito baixa. É verdade, né? No chute seria quantos?
Seria 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6, né? 1/18? Não. Eu acho que seria 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6, não? Enfim, deu para entender aí, né? Beleza. E como é que era a dos palitinhos? A dos palitinhos é parecido, ó. Só que eu vou ter o quê? Eu vou ter a mão de jogador, que vai ser um jogador entre 0 e 3. 1/216, né, Edivaldo? Ó, é bronca, viu? A chance de acertar é muito grande, é muito baixa, né? Então vamos lá. Vamos fazer dos palitinhos aqui. Então, tá aqui a mão do jogador, tá aqui a mão do computador. A soma do jogador vai ser quanto? Vai ser a mão do jogador. Não, aí a soma do jogador, o jogador tem que me informar também, né? Então o paciente, o jogador vai informar duas coisas. Vai informar quanto ele jogou na mão dele e quanto tem de soma. Digite a soma das mãos. Vou botar assim, das mãos. Deu para entender aí, gente? Até agora? Soma jogador é quando o jogador vai dizer assim, ó, na minha mão de jogador tem tantos e na mão do computador tem tantos. Então, a soma dá, sei lá, 5. Certo? Vou botar até assim, ó. Entre 0, tem que ser um número entre 0 e 6. Não é isso? Digita a soma das mãos entre 0 e 6. Vou ajudar o jogador para dizer, ó, tem que ser um número entre 0 e 6. Certo? E e a soma do computador, quem é? O computador vai dizer que é o quanto tem na mão dele, mas quanto ele está tentando adivinhar que tem na mão do jogador. Certo? Então, eu vou botar aqui assim, ó. Adivinhação, adivinha, mão, jogador. Então, tá aqui, ó. Adivinha, mão, jogador. É um número entre 0 e 3 também. Certo? Então vai ser adivinha, mão, jogador. Certo? Aí vamos fazer o teste. Se... Opa, alguém levantou a mão aí? Oi, David. Não poderia multiplicar essa mão computador por 2, não? Daria no mesmo, não? Fazer o quê? Pegar a mão do computador e multiplicar por 2? Não. Porque aí fica mais fácil, entendeu? Tem que pegar mais fácil fica até mais fácil de acertar, entendeu? Peraí, tu quer pegar essa mão do computador aqui, que foi um número entre 0 e 3, e multiplicar por 2. Para dizer que é a soma do computador. Mas aí você fica muito restrito. Entendeu? É porque a mão do computador já não é Math Floor e adivinha mão do jogador também não é a mesma coisa. Aí eu poderia Sim, mas são duas adivinhações diferentes. Porque o que acontece? Uma pode dar, por exemplo, entre 0 e 3. E a outra também pode dar entre 0 e 3, entendeu? Se você pega um número que já foi entre 0 e 3 e multiplica por 2, você está pegando uma única jogada, você está restringindo a probabilidade de intervalo de números, entendeu? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Você está pegando um número aleatório só e tá restringindo ele. Você está dizendo assim, ó, foi 3, então deu 6. Foi tanto, então deu tanto. Você está restringindo esse número aí. Certo? Então tem que ser duas adivinhações.
Então, fazer agora uma estrutura de decisão, né? Se a mão do jogador... na verdade, se a soma jogador for igual a quem? A mão do jogador mais a mão do computador, então o jogador acertou. Certo? Opa. Jogador ganhou. A soma dá mais soma, vou botar soma só jogador. Certo? Aí a pergunta boa é a seguinte: se soma jogador não for igual a mão jogador mais mão do computador, eu talvez já pudesse dizer que o computador ganhou, né? Talvez não precisasse nem fazer essa soma do computador aqui, mão computador mais adivinhação do jogador, né? Talvez Não, mas precisa, precisa, professor. Precisa? Porque um tem que acertar pro jogo terminar. Não, mas se a soma do jogador não for... Porque a soma jogador é mão jogador mais mão computador, certo? Ou então pode ser melhor, igual Não, no eu outro acho caso. que eu posso fazer isso aqui, ó. O senhor colocar, tipo, quem acertar ganha um ponto e quem tiver mais ponto vence. Eu quero ser mais simples. Eu só quero saber quem foi que ganhou. Um dos dois. Ou ganha o jogador ou o computador, certo? Então, document.write. Ah, mas pode ser também o seguinte. Porque pode ser o computador que ganhe, o jogador que ganhe, ou dar empate. Nenhum dos dois ganhe, né? Pronto. Isso. Então, se pode estar nenhum dos dois jogadores ganhe, então isso aqui faz sentido ter, ó. Eu tinha esquecido desse detalhe, certo? Então, como pode ser que nenhum dos dois ganhe, então tem que fazer o quê, ó? Else if, se soma computador é igual a mão jogador mais mão computador, então o computador ganhou. O computador ganhou. Vou botar aqui, o jogador ganhou. O jogador ganhou. O computador ganhou. A soma da soma computador. E se não, aí se nenhum dos dois, aí eu vou dizer o que deu o empate, certo? Document.write. Empatou. Aí eu vou dizer assim, quanto é que deu a soma? Vou botar assim, ó. Empatou. A soma era... Aí a soma vai ser o seguinte, ó. Vai ser mão jogador mais mão computador. Que eu tenho... Seria esse daqui, né? Esse seria o if também, porque tem a possibilidade dos dois perderem. Mas os dois perderem, pra mim, seria um empate, entendeu? Eu não sei. Os dois perderem é empate, não? No jogo de futebol, sim, mas em outros casos, não. No da gente é o seguinte, nesse jogo daí dos palitinhos é o seguinte, se nenhum dos dois acertar, foi empate. Aí eles jogam de novo. Mas vamos colocar como o Breno tá dizendo, vamos colocar como empate para não complicar muito. Vamos colocar só como empate. Mas fica para vocês pensarem. Isso aí fica para vocês melhorarem o joguinho também. A gente tá fazendo só um esbocinho aqui, mas se vocês quiserem melhorar depois, fica à vontade. Certo? Então tá aqui, ó. Digite o número entre 0 e 3. Quanto tem na mão do jogador. Vamos ser 1. Digite a soma das mãos. Vou dizer que tem 3. Empatou. A soma era 4. Ou seja, alguém jogou aí... Eu joguei 1. Só que o computador deve ter jogado 3. Então deu 1 mais 3, deu 4. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. A soma era 4. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou modificar esse programinha aqui para mostrar exatamente quanto foi que o jogador jogou e quanto o computador jogou, certo?
Vou botar assim, o computador jogou, ganhou. A soma dá tanto. Mas, vou dar uma quebra de linha aqui. E vou fazer assim, ó. Document.write jogador mais mão jogador mais computador mais mão computador. Vou botar em todos, certo? Aliás, se eu vou botar em todos, não preciso colocar isso aqui em todos não, né? Eu só preciso colocar lá no último, né? Então bota assim, ó. Vê se vocês enxergam isso. Vocês conseguem enxergar isso, gente? Isso é uma questão de lógica, viu? Se eu tenho esse documento.write aqui, que vai ser para todos os if else, então eu não preciso colocar em todos os if else não. Eu boto lá no final, que ele vai ser executado de todo jeito. Deu para entender aí, gente? Certo? Entenderam, né? Então, beleza. Vamos jogar agora. Vou dizer que tem 2 na minha mão, 2 palitinhos. E a soma das mãos vai ter 4. Empatou. A soma era 3. Jogador 2, computador 1. Deixa eu só melhorar esse negócio, essa formatação aqui, que tá muito feia, né? É porque faltou um BR aqui, ó. E faltou um BR aqui, ó. Certo? Vamos de novo. Digita entre 0 e 3. Foi. Agora eu quero 3 palitos. Quanto tem na mão? Eu não posso jogar 3, eu posso jogar. Vou jogar um 4. O computador ganhou. A soma dá 6. O jogador deu 3, o computador deu 3. Certo? Então tá aí meu joguinho dos palitinhos. Tá ok? Ele tá funcionando. Ou seja, já fiz com if, else, if, else. Tá? Eu acredito que tá funcionando direitinho. Agora, e se eu quisesse fazer esse jogo aqui do palitinho com a melhor de 3? Como é que eu faria? E aí? Se eu quisesse fazer com 3 rodadas? Elton tá cantando a bola aqui. David for, Elton for. Quem mais? E botar um for, né? Aí eu vou botar o for aonde? Repetiu, meu amigo. Olha, tem alguma coisa que está repetindo. Eu vou jogar. Posso usar for, while ou do while. Certo? Antes do if. Não. Seria antes do if, certo? Mas aqui não, né? Aqui não, né, David? Porque se eu botar só aqui, ele só vai verificar 3 vezes esse negócio aqui. O que eu quero é 3 jogadas distintas. Se eu quero avaliar 3 jogadas distintas, o que é que eu tenho que colocar? Antes da mão do jogador. Exatamente, Elton. Eu tenho que colocar antes da mão do jogador. Eu tenho que colocar aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó. For var contador igual a 0. Enquanto meu contador for menor que 3, faça contador mais. Aí eu vou pegar esse trem todinho aqui, ó, e vou jogar aqui dentro. Deu para entender aí, gente? E agora, eu vou mudar a mensagem aqui. E aí? Como é que vai ser essa mensagem agora? Eu vou ter que ter um placar, né? Vou fazer assim, ó. Jogador igual a 0. Computador igual a 0. Certo? Aí vou fazer aqui, ó. Se soma jogador, tal, aí quem ganhou foi o jogador. Jogador mais. Se soma o computador ganhou, vai ser computador
mais. Se for empate, o que é que eu faço? Vocês querem um placar para empate? Empate, né? Aí fica empate mais. Esse aqui eu vou botar fora do for. Não, vou botar fora do for. Então tá aqui, ó. Se for empate, repete a jogada. Edinaldo deu uma sugestão interessante. Se for empate, repete a jogada. Mas aí vai ser mais de 3, não é, Edinaldo? Eu vou botar assim por enquanto, Edinaldo, porque depois a gente pode melhorar isso aí, certo? Como é que seria isso aí? Eu posso melhorar isso aí. Vai ficar rodando até alguém ganhar, não? Não, deixa só de 3 por enquanto. Vamos botar só de 3, certo, gente? Que ganhe, que empate ou que perca, certo? Vamos deixar só 3 por enquanto. Depois a gente vai melhorando, tá certo? Então tá aqui, ó. Document.write. Tá aqui, ó. Jogador. Mais jogador. Mais computador. Mais computador. Mais empate. Certo? Vamos executar agora? Vamos executar. O senhor não é usado fã de usar... Sou muito não, Breno. E sabe por que eu não ensino com isso aqui? Vou explicar por que eu não ensino com dólar isso aqui. Deixa tão mais prático, eu concordo. Mas isso aí é uma coisa mais de JavaScript e outras linguagens. Acho que C# tem uma coisa parecida com isso aí, certo? Porque quando vocês forem ver a próxima linguagem, que é Java, Java não tem isso aí não. Eu já estou preparando vocês para o segundo período, meu amigo. Certas coisas que eu deixo de mostrar é de propósito. Vai aprender swing não, Alexandre, nem se preocupe. Eu acho que não, né? Não sei. Swing? Ixi. Bom, cada um é cada um, né? Mas pelo menos é bom para aprender PO. Enfim. Aí isso aí, quando o professor, vocês conversam com ele, tá? Ó, vamos executar aqui. Digita o número entre 0 e 3. 2. A soma das mãos. 4. Digita o número entre 0 e 3. Eu tenho 3. Quanto tem nas mãos? Tem 5. Digita o número de 0 a 3. Tem um palitinho na minha mão. Quanto tem na mão? Tem 3. Jogador 1, computador 0, empate 2. Olha, ganhei uma, vice. Tô bem, tô melhor do que o computador. Ó. Deu 2 empates e o jogador ganhou 1. Eu sou bom, né? Tá certo. Bom, a brincadeira agora com vocês... Eu vou deixar agora um pouquinho de brincadeira com vocês. Qual é a brincadeira com vocês? Porque essa aula aqui já tá muito extensa, tá? Aí a brincadeira agora com vocês é evoluir esse joguinho. Como é que eu posso evoluir esse joguinho? Será que você pode chegar e dizer assim, eu queria que jogasse infinitas vezes até alguém ganhar 3 vezes. Aquele que primeiro ganhar 3 vezes, para. Como é que seria esse jogo, então? Como é que ficaria esse jogo? Certo? E se fosse empate, jogasse de novo. Até o que aconteceu o quê? Aí vocês que vão determinar, certo? Tá joia? Essa que é a brincadeira. A brincadeira é a gente pegar alguma coisa, e jogador e computador, não sei. Aí é contigo, Elton. Pega o joguinho aí, vai brincar, evolui ele aí,
e depois me mostra. Manda e-mail pra mim, evolui esse jogo aí. Quer brincar com ele? Pode mandar, Breno. Manda por e-mail. Sabe meu e-mail, né? Não escreva no chat não. Você sabe meu e-mail? Então pronto, manda meu e-mail. Certo? Ah, meu amigo, lembra de todo mundo não, Breno. Só com um aluno hoje, acho que eu falei com uns 4, 5. Fique triste não, cara. É porque é muita gente. Responder rápido é uma coisa, lembrar já é demais. Só de Arthur nessa turma. Quantos Arthur tem nessa turma? Eu lembrar de todos, olha. Tem 1, 2, deve ter uns 3 ou 4 Arthur nessa turma. Breno mesmo, Breno e Bruno eu já tive uns 3, 4. Como é que eu vou saber se tu é desse período ou do período passado? É bronca, bicho. Tá entendendo? Fique chateado não. Mas é porque é muita gente. Beleza. Show de bola. Vou parar a gravação por aqui.